Capítulo 1917. De volta ao trabalho. Parte 1. Matar alguém em legítima defesa ou para salvar alguém era uma coisa, assassinar um fraco e indefeso era outra. Naquela época, no frenesi da batalha, tudo parecia preto ou branco para Tista. Havia apenas inimigos ou amigos. Assim que Tista se acalmou, porém, ela foi atacada pelos tons de cinza. Como você está, mana? Lid perguntou, sentindo-se culpado por ter ignorado ela e Raaz até aquele momento. Como lixo. Ela suspirou. Se não fosse pela vovó, eu já teria ficado viciado em poções para dormir. Deuses, Lid, como você pôde viver com todas as vidas que tirou? Assim. Ele abraçou Tista, beijando-a na testa. Matei desde criança, mas não me arrependo de nada. Foi porque caçava animais que pude te alimentar e te dar agasalhos. Foi porque cacei criminosos que tive dinheiro suficiente para consertar a casa. Nunca penso naqueles que matei, apenas no que consegui com isso. Como salvar o papai. Se eu tivesse dúvidas ou chegasse um segundo depois só para poupar alguém, ele estaria morto e eu teria me arrependido para sempre. Tista olhou para o pai jogando cartas com Trion e por um momento imaginou os dois como demônios. Raaz permaneceu após sua morte para ainda estar com sua família, nem vivo nem morto. Um arrepio percorreu sua espinha, fazendo um frio terrível inundar seu corpo, apesar do calor do deserto. Ela segurou-lhe com mais força, usando seu calor e o eco de suas palavras para afastar o toque frio da morte. Talvez você esteja certo, mas ainda me sinto um lixo. Tista disse. A primeira vez é sempre a pior. Lid acariciou sua cabeça. Por que você não vem à praia com Solos amanhã? Mais um convidado não é problema e pelo menos teríamos certeza de que ela não se esgueiraria em nossa cama novamente. Solos conseguiu dormir algumas vezes, dando ao casal a privacidade que precisavam. O problema surgiu apenas quando Lid e Solos usaram o teleporte da torre para mostrar a Camila os lugares onde estiveram no passado. Foi uma forma de Solos e Camila se conhecerem e compartilharem com ela o que nem mesmo um link mental poderia substituir. A beleza do pôr do sol nas geleiras do norte, o nascer do sol refletido nos lagos da região de Distar e as terras selvagens que, a menos que houvesse uma horda de monstros, pareciam saídas de uma pintura. Durante essas viagens além das fronteiras do deserto, eles dormiam dentro da torre e muitas vezes recebiam convidados indesejados. De jeito nenhum. Como eu poderia ficar nua na sua frente? Tista respondeu. Existe algo chamado Maiô agora. Lid encolheu os ombros. Além disso, não me lembro de você ter sido tão tímido quando eu te ensinei a nadar no rio. Tudo que você precisava era de uma camisa de manga curta e calça para dar um mergulho no verão. Eu era criança naquela época e não tinha ideia do que estava fazendo. Ela corou violentamente com a lembrança. Como quiser. Vou convidar a vovó e as crianças então. Enquanto isso, Camila conversava com Salark em seu escritório. Deixe-me ver se entendi. Depois de apenas 2 semanas, você e Lita estão tão entediados com suas férias que estão pensando em trabalhar meio período. O Overlord perguntou. Sim. Camila assentiu. Dessa forma, Lid pode voltar a estudar e eu encontrar um emprego. Não quero ser dona de casa. Quero ganhar meu dinheiro e encontrar meu lugar na sociedade. Pela grande mãe, vocês dois são realmente um casal perfeito. Pena que vocês não sejam um dos meus. Salark usou a impressão de sangue, sentindo pela enésima vez que Camila não tinha uma única gota de sangue da Fênix. Tenho seu currículo aqui e sei o que você pode fazer. Em qual trabalho você está interessada? Meu sonho sempre foi me tornar um policial. Existe uma função semelhante no deserto? Camila perguntou. Sim, mas prefiro que você trabalhe como balconista primeiro. Salark assentiu. Um funcionário. Camila franziu as sobrancelhas. Eu poderia entender se começasse como assistente, mas o de escriturário é uma posição servil e muito chata. De fato, mas você não sabe nada sobre as leis do deserto, correto? Salark perguntou. Correto. Veja, aqui não temos julgamentos, nem juízes, nem júris. O policial faz tudo sozinho.
Salahadka entregou a Camila um pequeno livro sobre procedimentos legais. Sério? Eles conseguem fazer as coisas? Claro. No deserto, as testemunhas sempre se apresentam porque sabem que o criminoso será punido e eu irei protegê-los. Aqui as feras mágicas ouvem, falavam e podem até ajudá-lo a encontrar pistas. Salahadka mostrou-lhe as páginas mais relevantes. Na pior das hipóteses, você agrupa os suspeitos, eu leio suas mentes e terminamos. No entanto, lembre-se, não importa quão poucas evidências você obtenha ou quão sinceros eles pareçam quando afirmam ser inocentes. Se eu disser que eles são culpados, você os mata. Fim da história. Eu? Camila apontou para si mesma. Sim, você. É claro que não matamos pequenos criminosos ou aqueles que só roubam porque estão com fome. Mas não há lugar no meu deserto para pessoas que preferem cometer um crime a trabalhar para conseguir o que desejam. Não há perdão para aqueles que consideram aceitável ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros. A corrupção é uma doença que não tolero. A única resposta é a morte. Salahadka respondeu. Ser escriturário é bom. Camila engoliu um pedaço de saliva. Bom. Primeiro, familiarize-se com o procedimento e a papelada. Depois, vou mandá-lo para o campo como assistente. Se você tiver coragem de fazer o que deve ser feito, falaremos sobre torná-la uma policial. Salahadka percebeu sua angústia. Camila estava acostumada a investigar a cena, interrogar os suspeitos e depois entregá-los à justiça. Ela matou no cumprimento do dever, mas nunca a sangue frio. Vamos para os outros. As crianças sempre perguntam sobre sua tia favorita. O Overlord passou o braço em volta dos ombros esguros de Camila e a levou até os vermes. Não posso acreditar que tenho tanta sorte. Camila pensou. Talvez minha carreira não tenha acabado, afinal. Salahadka pode ser impiedosa, mas ela só me apoiou. Desde que me casei com Lit, ela não me trata de maneira diferente de um membro de sua família. Durante os dias seguintes, Camila e Lit sairiam de casa pela manhã ou à tarde, dependendo do cansaço que estivessem. Lit usou o conhecimento das filmagens contra Urpal para trabalhar tanto com a equipe de arquimagos quanto com Eta em seus golems. Os protocubos provaram ser capazes de conter um feitiço nível de lâmina e até mesmo reter vontade suficiente para um ataque combinado. Estava muito além do que Lit precisava para sua própria pesquisa. Lit, meu garoto, se você ficar mais bronzeado, vai parecer um nativo do deserto. Vastor disse surpreso. No entanto, não foi por causa da cor bronzeada da pele de Lit. Desde que voltou da lua de mel, ele parecia um homem completamente diferente. Ele estava calmo, desprovido daquela sensação de pressa que sempre o acompanhou. Capítulo 1918. De volta ao trabalho, parte 2. A mente de Lita estava relaxada e totalmente focada, trabalhando melhor, mais rápido e mais poderoso do que nunca. Comparado com a pessoa quebrada que Lita era até apenas 2 semanas atrás, a diferença era como o céu e a terra. Obrigado, mas acredite, fica melhor com Camille. Lita disse com um sorriso caloroso que assustou a todos. Litverin sorriu apenas para enganá-lo antes de desferir um golpe mortal. Orion, Vastor e Balcor acharam este novo Lit, na melhor das hipóteses, perturbador. Durante o dia, meu lado abominável drena toda a luz e calor, então agora como quase tão pouco quanto um humano normal. Além disso, se durante o dia Camille quiser se refrescar, ela pode se aconchegar comigo. À noite, em vez disso, estou aquecido como qualquer outra pessoa, então o ar frio do oceano torna agradável abraçar. O deserto é realmente o melhor lugar para minha lua de mel. Divulgar fatos aleatórios apenas para se gabar de sua felicidade também não tinha precedentes. Isso deixou os 3 arquimagos com inveja e dispostos a largar tudo para voltar para suas respectivas esposas. Talvez até para experimentar esta praia e ver se era realmente um pedaço do céu. Sim, eles formam um casal maravilhoso. A voz de Solos era sincera, mas ela não pôde evitar suspirar. Ela teve alguns encontros com a Ert, mas quanto mais aprendia e se lembrava de seu passado, mais queria algo diferente para seu futuro. Eu me tornei alguém completamente diferente de Alfin Menadion.
Ela era talentosa, de espírito livre e autoconfiante, mas também uma criança mimada. Nunca precisei me preocupar com minha mãe. Eu só pensei na minha própria dor, fazendo-me Nigel perder o marido e a filha no mesmo dia. Mesmo assim, mamãe nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu a interrompi da minha vida, ela continuou me protegendo das sombras. Mesmo quando eu a culpei pela morte do papai, ela nunca ficou brava comigo. Talvez, se eu fosse uma pessoa melhor, se conseguisse enxergar além das minhas feridas, teria mais boas lembranças com a mãe. Tudo que me resta são os ecos das festas que participei, das roupas que comprei e do tempo que passei praticando. Não quero viver uma vida tão vazia novamente. Esta não é apenas a segunda chance de Lit, é minha também. A propósito, você tem certeza de que não quer nossa ajuda no processo de forjaria? Orion perguntou. Podemos não estar despertos, mas você viu como os protoculos funcionavam e do que somos capazes. Ele notava os sonhos de Solos com frequência, mas não a conhecia o suficiente para se preocupar com o que quer que estivesse passando por sua mente. Obrigado, mas preciso de ajuda apenas para o aspecto teórico da criação do Golem. Lit assentiu. Tenho alguns truques que devem compensar o que me falta, mas se falharem, manterei sua oferta em mente. A fúria de Solos poderia se dividir até 9 vezes e cada mestre de forja empunhando uma teria sua assinatura de energia convertida em Solos, que era idêntica de Lit. No entanto, para criar uma verdadeira obra-prima, era necessário o poder da torre. Lit não tinha vontade de confiar a nenhum deles um segredo tão vital. Balcor foi talvez devido ao seu juramento de lealdade a Salar Orion por causa de Girne. Vastor, no entanto, ainda era um mistério para Lit. Enquanto ele não tivesse ideia de qual era o propósito da organização e por que o professor estava acumulando um poder enorme, revelar a existência da Torre de Menadion era um risco grande demais para ser assumido. Sem Manoar, Solos é o melhor mestre da luz que conheço. Fria é um mago dimensional excepcional e Faluel tem mais experiência em forjamento do que todos nesta sala juntos. Lit pensou. Se eu adicionar Tista, Kila e Glória, já tenho 7 pessoas em quem tenho total confiança. Antes de envolver mais alguém, preciso ter certeza de que a torre aguenta a energia que já tenho à minha disposição. Em seu estado quebrado, nós 7 já podemos ser demais. A torre precisa permanecer em segredo pelo maior tempo possível. Quando Aert e os arquimagos não estavam disponíveis devido a seus próprios negócios, Lit praticou o chamado do vazio. Desde que a sombra de Derek McCoy se fundiu ainda mais com sua força vital, as habilidades da linhagem de Lit tiveram um impacto significativamente menor sobre ele. O vazio não tentou se libertar na primeira ocasião que teve, deixando Lit livre para usar seu foco e poder contra seus inimigos, em vez de manter seu lado abominável sob controle. Além disso, ele praticou com Tista tanto as chamas amaldiçoadas quanto as chamas primordiais. Ela agora tinha 4 olhos, disponibilizando 4 tipos de chamas amaldiçoadas. Lit ensinou-lhe sobre dominação e Tista ensinou-lhe como desbloquear as novas chamas. Ele recebeu permissão de Faluel para compartilhar seu conhecimento sobre dominação depois que Tista provou ter uma afinidade elemental crescente como uma hidra. Por último, mas não menos importante, Lit praticou feitiços de nível de lâmina. Graças à sua memória idética, Solos pôde relembrar as memórias de quando eles lançaram um contra Jakra e depois as de Lit lançando o outro apenas com Var. Dessa forma, eles poderiam estudar tanto as runas que empregaram quanto como conseguiram a fusão central. Quanto à filmagem de Girne, deu-lhes uma demonstração prática dos feitiços do camada da lâmina, mas os olhos de Menadion não conseguiam ler as runas de um holograma. O lado positivo era que Var poderia dar-lhes uma ideia desse novo ramo da magia graças à sua habilidade Gleipnir. Isso permitiu que a lâmina furiosa substituísse os núcleos de poder da armadura caminhante do vazio e da espada 2 gumes e do núcleo de mana de Lit para produzir um feitiço simples, mas eficaz de nível de lâmina, apesar da falta de compreensão de Lit. Solos permitiu que Var harmonizasse seu núcleo de mana e o núcleo da torre também, produzindo um feitiço ainda mais poderoso.
Ao mesmo tempo, ela e Lito usaram os olhos para estudar o fenômeno e focaram apenas na sensação de se tornarem um com seu equipamento. Os feitiços de Gleipnir não eram nada comparados ao Sol Ladino de Manoar, e o professor louco era apenas um falso mago genial. Aprender uma disciplina tão complexa teria sido uma tarefa gigantesca e levaria meses apenas para arranhar a superfície. No entanto, eles tiveram acesso aos olhos, ao cajado do sábio que ampliou seu foco e sua compreensão, e a Vark estava ansiosa para ajudar. A lâmina furiosa não apenas lançou feitiços até que seus pseudonúcleos se esgotassem, mas também explicou o processo com o melhor de suas habilidades, que consistia principalmente em palavras isoladas e efeitos sonoros, mas graças ao vínculo de sangue com Lit, mesmo aqueles ruídos infantis tinham significado para ele. Ele podia experimentar os sentimentos da lâmina enquanto ela tecia o feitiço e também como ela tecia as runas mágicas. Foda-me de lado, Var é ruim nisso. É como se ele estivesse dirigindo um carro com o freio de mão acionado. Lit disse. Ele. Solos perguntou, recuperando o fôlego. A prática dos feitiços nível de lâmina nunca durou muito porque cada tentativa drenava uma enorme quantidade de sua mana coletiva. Depois de menos de uma hora, o revigoramento perderia completamente a sua eficácia. Não posso continuar chamando Var de isso. Parece errado. Lit respondeu. Continua no próximo vídeo.